10 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de que eu tinha fibromialgia. Foi dita que era uma doença incurável e que não tinha estudos médicos de cura, e o tratamento também era um tratamento paliativo. Nos momentos de crises fortes, eu dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é tua vontade, me ajuda a suportar. E foi muitos anos de muita dor, mas chegou uma hora que o Senhor disse: eu escolhi esse dia para você, filha. O choro pode durar uma noite. As noites que eu chorei, as noites que eu gritei por dor, hoje eu choro de alegria, porque a gente tem que se alegrar nesse Senhor que faz, que opera maravilhas. Eu tive fibromialgia, porque a partir daquele momento, Deus fez algo novo em minha vida. Para o nosso Deus, que é poderoso, não há impossível para Ele. Ele pode fazer por você como Ele fez por mim. É só a gente crer e confiar. Nada como começar a série de milagres pela palavra, pelo primeiro milagre de Jesus. É um texto extremamente usado para confundir às vezes as pessoas, mas nós vamos buscar entendimento daquilo que Deus tem para nós, e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas a partir da leitura desse texto e a partir da ministração dessa palavra, amém? João capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Em que dia houve o casamento? No terceiro dia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse então aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram aonde, gente? Até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Vamos lá. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o que, gente? O primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Atenção, Deus te trouxe aqui para nesse tempo falar ao teu coração. E humildemente eu peço que você esteja atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Não deixe que nada roube a sua atenção. Nós estamos aqui então em um momento muito interessante. Jesus acabara de ser batizado 2 dias antes. Um dia antes, ele escolheu pelo menos 4 dos seus 12 apóstolos. Ele escolheu Pedro, André, Filipe e Natanael. Se você ler um pouquinho no capítulo anterior. Mas é bem provável que João e Tiago, seu irmão, já estivessem no meio desse grupo. Então não seriam 4 os escolhidos até esse momento, mas 6. Por que João? Porque é João quem está relatando esse caso. É o único que relata esse caso. Então, muito provavelmente, ele foi testemunha ocular do que Jesus fez. Olha que privilégio, contar o que Jesus fez. E aí, gente, nós temos aqui um casamento para o qual Jesus foi convidado. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse ao terceiro dia não está aqui por acaso. Daqui a pouco nós vamos falar. Ao terceiro dia, Jesus transforma água em vinho. Foi no terceiro dia do seu ministério público que ele realizou o seu primeiro milagre. No primeiro dia do seu ministério é o dia em que ele é batizado. E aí, ele passa, aliás, o primeiro dia do seu ministério,
É o dia que ele volta da tentação que Satanás fez por 40 dias e ali ele começa o seu ministério público na terra. Temos aqui então algo muito importante para a gente se ligar. Por que Maria chamou a atenção de Jesus? Por que não foi o noivo ou o mestre de cerimônias? Por que a sua mãe está tão envolvida com esse caso, com esse fato? Gente, naquele tempo, os casamentos duravam muito tempo, muitas horas. Semana passada eu conversei com uma irmã, ela disse que foi para o casamento da sua filha, que casou-se com um português. Tem algum português de Portugal aqui? Não, de manhã tinham 3, aqui tem alguém hoje? Ah, lá estão eles, esse casal maravilhoso. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas ela foi para um casamento que ela achou super interessante, no interior de Portugal. O casamento dura 2 dias. A noiva passa com o noivo, era uma vila, um vilarejo. A noiva passa com o noivo nas ruas da cidade, as pessoas colocam flores nas janelas. É uma coisa muito interessante, muito, muito bonita. Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa beleza aqui na Terra Brasilis, né? E eu fiquei espantado, poxa, 2 dias de festa, a noiva cansa, né? E o noivo também está doido para ir para outro canto com a noiva, mas tem que passar 2 dias. Na época de Jesus, o casamento durava 7 dias. Haja expectativa. 7 dias. E era, naquela época, na cultura do tempo de Jesus, Caná da Galileia era uma cidade pequenininha perto de Nazaré. Jesus teve 3 grandes polos de atuação, 3 grandes bases do seu ministério. A primeira foi em Nazaré, onde ele viveu com a sua família. Depois do batismo, quando ele começa o seu ministério público, ele se muda e vai para Cafarnaum. E passa lá e vai viver, provavelmente Jesus viveu na casa de Pedro, da sogra de Pedro. Era a base de Jesus, ele não tinha casa. E depois ele tem também grandes atuações em Jerusalém, na capital da Judéia. Então, Caná era meio que uma cidadezinha pequenininha, a alguns quilômetros. Caná da Galileia ainda existe hoje. Fica a alguns quilômetros da também existente Nazaré, atualmente. Então, o fato de Maria estar envolvida naquele momento e chegar e falar para Jesus, nos leva a crer que a família de Jesus era muito próxima da família que estava casando. Não era uma família qualquer. Jesus, sua mãe e os seus discípulos não eram simples convidados naquela festa. Porque se fossem simples convidados, ora, nem o noivo sabia do que estava acontecendo, nem o mestre de cerimônia sabia que o vinho havia acabado. Era alguém que estava literalmente na cozinha da casa. Talvez uma prima de Maria, talvez um sobrinho de Maria que estava casando. Não sabemos, a Bíblia aqui por alguma razão não nos diz o nome do casal. Mas é fato que Jesus estava lá, isso é o que importava naquele momento. O terceiro dia, gente, portanto, nos coloca frente a frente com a realidade. O terceiro dia na Bíblia tem um significado muito profundo. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O terceiro dia aqui é, de fato, o terceiro dia do ministério público de Jesus, mas coincide com o seu primeiro milagre. E o maior dos milagres foi a ressurreição, que acontece alguns anos mais na frente. Mas o que é fato é que Maria e José estão ali naquela casa. Eles têm a liberdade de levar também os discípulos. Caná não era uma cidade muito grande. E lá estava Jesus diante de um fato que sua mãe lhe entrega. Mas, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que esse milagre, ele aponta para o que viria a acontecer depois. O maior dos milagres, o milagre da ressurreição. Jesus está ali, trazendo vida, trazendo suprimento e trazendo de volta a alegria, em um momento que vocês não têm nem ideia do que estava para acontecer. Hoje, se fizermos uma festa e faltar alguma coisa, se dermos uma festa e faltar comida ou faltar bebida, algum refrigerante, alguma coisa, a gente sabe que isso é constrangedor. Mas no tempo de Jesus, o noivo provia a festa e ele cuidava para que tudo fosse suprido durante todo o período da festa. E tem um detalhe, olhem para mim.
a falta de vinho em uma festa de casamento seria uma das atitudes mais rudes que os noivos fariam com seus convidados. Conta certas tradições que a falta de suprimentos em uma festa de casamento daria aos convidados o direito de processar os noivos. Tão grave era a coisa, tão grande seria o escândalo. Não se preocupe, você que está se preparando para casar. No máximo vão falar de você em alguma esquina. Mas aquele momento fora um momento extremamente complexo. E nós não vemos essa complexidade quando nós simplesmente lemos o texto. Porque o que era uma festa de casamento qualquer, que Jesus estava lá, acabou o vinho e coisa e tal. Mas a primeira coisa que você precisa entender, gente, que nós precisamos entender, é que o maior milagre, que é o milagre da nossa salvação, se consumará quando no último dia Deus nos ressuscitar dos mortos e nos der um novo corpo glorificado. Este milagre de Caná é uma antecipação, é um arquétipo do que iria acontecer com Jesus depois da sua morte e que irá acontecer com todos aqueles que creem. Amém, gente? Nova vida, alegria, transformação, celebração. Essa é a primeira lição que nós tiramos do texto. Então repita comigo: este milagre aponta para a ressurreição de Jesus. E aí nós vamos chegar em uma parte muito difícil de ser tratada. A palavra de Maria. A mãe do Senhor estava ali. E é ela que chega para o filho e diz: meu filho, acabou o vinho. Não sabemos exatamente com que intenções Maria disse aquilo. Se foi comunicando algo que aconteceu, se foi dizendo: olha, eu fui lá dentro da cozinha e não tem mais vinho. Mas uma coisa parece ser muito clara. Jesus sabia o filho que tinha gerado. Ela conhecia. Porque ela recebeu do anjo, antes da concepção, que ela daria a luz ao Salvador da humanidade. Mas aquela manifestação como tal, como Messias, ficou oculta durante 30 anos. É possível que uma hora ou outra Maria deve ter olhado para o seu filho e ter dito assim: e aí? Pode ter passado no coração dela. E ela sabia que Jesus tinha sido batizado. Ela sabia que o ministério público de Jesus estava começando. E é claro que ela sabia que se ele escolheu seus discípulos para ensiná-los, é porque se inaugurava o momento terreno do ministério poderoso do Filho de Deus. Maria sabia isso. E de alguma maneira, ao dizer para o seu filho o que estava acontecendo, ela esperava que o seu filho fizesse alguma coisa. Não necessariamente o que ela lhe pede. E é muito claro, nesse texto, Maria não pede que Jesus transforme a água em vinho. Ela apenas diz: o vinho acabou, meu filho. E aí, gente, nós observamos aqui um perfil mariano, que deve ser o nosso perfil, que é o perfil da estrita, extrema confiança e obediência àquilo que Jesus disser. Uma coisa que Maria não deixa dúvida, quando Jesus responde, diz: o que tenho eu contigo, mulher? O que é que nós temos a ver com essa parada? Ela simplesmente diz para os serviçais: faça tudo o que ele lhes disser. Maria aqui ensina a igreja a ser obediente. Maria ensina a mim e a você a olharmos para Jesus e dizermos: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero fazer o que tu tens para a minha vida. Talvez você tenha muitos anos de igreja evangélica e esteja escandalizado por eu estar tratando dessa temática. Mas isso é a Bíblia. Nós não podemos ser desonestos com as Escrituras. A mãe de Jesus aqui nos dá uma das primeiras aulas sobre o que significa ter a Jesus como Messias, como Senhor da nossa vida, como Rei da nossa vida.
Ora, ao dizer, faça tudo o que ele está dizendo, o que ele lhes disser, Maria dá para o seu filho a última palavra. Maria dá para Jesus a oportunidade de fazer o que ele quisesse, inclusive nada. Porque ele poderia muito bem chegar para os serviçais: olha, avisa ao noivo, ao dono da festa, que acabou o vinho. E aí eu vou dar uma palavra aqui sobre a água da vida. Serve água para esse povo. Não seria nenhum absurdo que Jesus tivesse feito algum uso da água, posto que na festa dos tabernáculos, lá na frente, ele pega um pouco d'água, derrama no solo de Jerusalém, diz: aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Estão lembrados disso, gente? Ele poderia muito bem ter antecipado a metáfora da água e ter dito: acabou a festa. Ou melhor, acabou a ideia de que o vinho é necessário durante toda a festa. Sirva-lhes água. Jesus poderia ter dito também assim: olha, chama o noivo, que eu vou dar uma palavra dizendo para as pessoas que essas coisas acontecem. Que atire a primeira pedra quem nunca teve pecado. Mas ele resolveu fazer alguma coisa. Nós vamos daqui a pouco entender porque Jesus resolveu fazer alguma coisa por aquele casal de amigos. Mas antes, eu preciso entender a importância da obediência como chave que abre portas para milagres de Deus em nossa vida. É muito comum as pessoas desejarem milagres de Deus, mas muito poucos, sei lá. Ô, língua difícil, né? Querem obedecê-lo. Quem quer milagres na sua vida? Na família, levanta a mão. Família é nosso maior desejo, né? Que Deus haja. Quem quer milagres aqui, por exemplo, na vida profissional? Levanta a mão. Quem quer milagres na saúde ou em qualquer área da vida? Eu quero. Mas o grande ponto, e você vai repetir comigo, você vai dizer: a minha obediência ao que Jesus manda é como uma chave que abre as portas dos milagres. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus ético. Ele nos ama, Ele nos abençoa, mas Deus não vai trabalhar contra a sua própria natureza. Vou dar um exemplo. Você não tem como chegar para Deus e dizer: Senhor, abençoa o meu negócio, se você busca lucros desonestos. Você não tem como dizer: Senhor, abençoa a minha família, o meu casamento, você como mulher, se você não tem cumprido o papel de mulher sábia que a Bíblia manda. Você não pode, marido, dizer: oh Senhor, abençoa o meu filho, traz ele de volta para casa, se você, pai, não tem sido para os seus filhos um encorajador, aquela torre forte, aquele que tem uma palavra sempre firme, mas ao mesmo tempo amorosa. Porque Deus quer deixar bem claro que milagres devem estar ligados também ao nosso desejo de obedecê-lo, à nossa vontade de obedecê-lo. Eu pergunto: será que você mesmo, com a sua desobediência, ou nós mesmos, com a nossa desobediência, não somos nós mesmos os que estão impedindo que Deus haja em razão da nossa desobediência? Como é que você quer, por exemplo, que Deus abençoe um relacionamento que você tem buscado aí em qualquer esquina, sem critérios? Como é que você quer, jovem, que Deus abençoe, por exemplo, um relacionamento para que você venha casar com alguém, se não testifica no coração da sua família? Amados, Deus está esperando a nossa obediência. Maria disse: faça tudo o que Ele mandar que vocês façam. Amém, gente? Façam tudo o que Ele mandar. Ele tem a última palavra, mas obedeçam. Estejam dispostos a obedecer ao Senhor. É o que eu tenho tentado. Eu digo: Senhor, eu não quero muita coisa, mas eu te peço uma coisa: não me deixa andar por caminhos de desobediência. Não me deixa andar por caminhos de afastamento.
Não me deixa achar que eu sou o dono da minha vida. Não permite que eu tenha o gerenciamento da minha vida, da minha família, da minha casa, como se eu fosse Deus. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida. E Tu és um Deus santo. Por isso que Tu queres de nós obediência e santidade. O que é que diz o Senhor lá em 2 Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e vou sarar a sua terra. Amém, gente? Há relatos de muitas pessoas que são curadas no momento que entendem o seu pecado e pedem perdão a Deus. Há relatos de pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, que experimentam transformações depois que liberam perdão para alguém. Deus quer que você seja obediente, e eu também. Vamos ouvir a voz de Maria aqui. Façam tudo o que Ele lhes disser. Diga assim: Senhor, eu quero. Agora levanta a mão, vamos lá. Senhor, eu quero te obedecer, porque a minha obediência é porta para milagres. Diga: é porta para milagres. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que nós aprendemos? É que esse milagre aponta para o quê? Para a ressurreição. E segundo, que a obediência é porta para milagres. Mas eu quero que vocês entrem agora em uma outra questão. Por que que Jesus fez aquilo? Porque Ele ama as pessoas. Por que que Ele fez aquela multiplicação? Porque o Senhor ama o seu povo. A Bíblia diz que Jesus era movido por um sentimento muito lindo: compaixão. Eu posso traduzir compaixão de maneira muito simples para dizer o seguinte: sofrer a dor do outro. Nada é mais poderoso na face da terra do que sofrer a dor do outro. Ter compaixão, olhar para o outro e dizer assim: eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para minimizar a sua dor, meu amigo. Eu vou fazer de tudo o que eu puder para te ver feliz. Eu vou fazer de tudo para que o teu olho volte a brilhar. Agora, se você tem compaixão, não sendo nada como eu não sou, sendo pó, sendo insignificante como nós somos, orgulhosos muitas vezes, egoístas tantas vezes, inconsequentes na maioria das vezes. Se nós somos assim e somos capazes de ter compaixão, imagina o que o nosso Pai que está nos céus e o que o seu Filho Jesus, no poder do Espírito, sentem quando olham para as nossas faltas, para as nossas dores e para as nossas lutas. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: tenha certeza de uma coisa, saia daqui com pelo menos essa certeza: Deus se importa com tudo que acontece na sua vida. Deus se importa com tudo que acontece na minha vida. O Senhor se importa com tudo que acontece em nossas vidas. E Ele olhou para aquele casal que estava começando uma família. Ele sabia da desonra pública, e talvez durante todos os anos da vida daquele casal, aquele fato seria lembrado como uma desonra daquele casal para com os seus convidados. E Jesus chega e diz assim: olha, eu vou agir sim, eu vou agir porque eu sou movido pela compaixão por essas pessoas. Sabe por que que Deus realiza milagre na nossa vida? Porque Ele se compadece do nosso sofrimento, Ele se compadece da nossa dor, Ele ama um coração quebrantado, Ele ama alguém que não tem medo de falar sobre as suas dores. Vocês foram as primeiras pessoas a saber, quando eu e Samara embarcamos no nosso deserto. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram: leva tua mulher para São Paulo e cala a boca. Você é um homem público. Onde você passar, as pessoas vão olhar para você. E para ela, eu disse: Senhor,
Se não for para ser conhecido como um coração quebrantado no meio de João Pessoa, eu não sirvo para ser mais nada, muito menos pastor. Que todos saibam que o meu sofrimento, o sofrimento da minha esposa e as nossas dores, elas são publicadas por uma única razão. Porque aqueles que têm vergonha dos seus sofrimentos, aqueles que mafiam as informações a respeito da própria vida, nunca terão a oportunidade de entender o que é a graça restauradora, o poder milagroso e a compaixão inexcedível de Jesus. E nessa hora Jesus se compadece, ele diz: eu vou fazer. E você vai repetir agora. Milagres acontecem, repita. Porque Jesus se importa de maneira profunda com a minha vida. No século 18, 19, início do século 20, efervesceu no mundo um movimento teológico chamado de escola liberal, ou liberalismo teológico. Foi uma tentativa de, conforme esses teólogos, de demitificar as escrituras, ou seja, olhar para a Bíblia e dizer assim: bem, o que for ético a gente pega, o que for milagroso a gente desconsidera, porque a ciência não pode comprovar. Esse movimento infestou a Igreja Católica, infestou as igrejas luteranas, infestou o coração de muitos batistas. Seminários aqui no Brasil, batistas, foram infectados pelos ventos do liberalismo. E o liberalismo, ele supervaloriza um dos atributos de Deus em detrimento de um outro tão grande também. O liberal, ele supervaloriza o que nós chamamos de transcendência. O que é a transcendência? É a ideia de que um Deus, um ser todo-poderoso, criou todas as coisas, mas não se confunde com o que ele criou. Ou seja, Deus não é a sua criação. Deus não é o vento, Deus não é a chuva. Essa ideia de que Deus é o vento, que Deus é a chuva, que Deus é a rocha, que Deus é o sorriso da criança, é uma ideia que nós chamamos de panteísta. A ideia de que Deus e a criação são a mesma coisa, ou seja, Deus é a criação. Esses gostam de chamar a natureza de mãe natureza. Não sei por que não pai natureza. O liberalismo e essa supervalorização da transcendência nos legou um Deus distante. Um Deus que criou todas as coisas, não se confunde com ela, isso é bíblico, Deus não é a sua criação, mas, em contrapartida, criou e deixou que a gente se virasse. Como se Deus olhasse para nós agora e dissesse: se virem nos 30. Porque eu já usei os 6 dias da criação, e eu já fiz todas as coisas, eu coloquei tudo no eixo. Se tem algum problema na criação, foi vocês que colocaram, e não eu. Então resolvam. Esse é o Deus do liberalismo. Um Deus transcendente, mas que não está próximo. Por outro lado, há um outro atributo divino, que foi esquecido pelo liberalismo, e que tem a ver com o que aconteceu aqui. O Criador dos céus e da terra, na pessoa do Filho, vem ao mundo, toma forma humana, vem sofrer como homem, vem servir a humanidade, vem morrer pela humanidade, vem se identificar com as dores da humanidade, vem se identificar com os seus sofrimentos, vem se identificar com os seus pecados, vem sujar as mãos de lama, não por ele produzida, mas por nós produzida. Nós vemos aqui no relato de Jesus Cristo encarnado algo incrivelmente magnífico. Deus transcendente não deixa de ser transcendente, mas aquilo que Ele criou, Ele cuida. Aquilo que Ele trouxe ao mundo, Ele cuida, Ele se responsabiliza. A Bíblia diz que um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem autorização do Senhor. A Bíblia diz que Ele alimenta os passarinhos. A Bíblia diz que Ele veste os lírios do campo. A Bíblia diz que Ele tem domínio sobre o vento. A Bíblia diz que Ele chora com o sofrimento do seu povo. A Bíblia diz que Jesus se identifica. É muito bom e é muito, grandioso, é muito gratificante para mim estar aqui falando para vocês, como filósofo também que sou, dizendo: eu não só creio em um Deus que criou todas as
outras coisas e que é transcendente, mas eu creio em um Deus que olha para mim, olha para você, está comigo, está conosco, toca as nossas feridas, sente as nossas dores, se compadece dos nossos sofrimentos, está pronto para estender a mão para o seu povo, porque Ele criou um povo não para lançar no mundo, mas cuidar de cada um de nós. Quem crê nesse Deus, dê glória, meu irmão. Esse milagre me ensina, aponta para a ressurreição. Eu aprendo também que a obediência é porta para milagres. E em terceiro, eu aprendo hoje com vocês, repita mais uma vez, levanta a mão assim, como alguém que, sabe, busca a graça do Senhor e diga assim: eu creio que Jesus se importa de maneira profunda com a minha vida e tudo que eu passo nela. E aí Jesus chama os serviçais e diz assim: traga aí esses vasos de pedra. Aqueles vasos de pedra não eram comumente usados para vinho, vou explicar. Na lei levítica dos judeus, existia a chamada purificação cerimonial. Você chegava numa casa, você tinha parte do seu corpo lavadas, e aqueles potes, quantos litros tinha cada pote? Olha aí, entre 80 e 120, nem eu nem você, vamos dizer que cada um tivesse 100, a média. Ou seja, ali aquela casa tinha 6 potes, com aproximadamente 600 litros de água que foram consumidos. As pessoas chegavam, lavavam as mãos, lavavam os pés, ou seja, a purificação cerimonial. Era algo ligado à própria religião. E estavam secos, e Jesus disse: enche de novo. Agora enche até a tampa. Eu estava com Samara hoje de manhã, ela estava no culto, e eu falei um bocado de coisa. Ela disse: meu amor, não esqueça de dizer mais uma coisa, que está ligada. Por que Jesus mandou encher a água até o tampo? Porque não deixou que sobrasse nada. E ela entendeu de Deus que era para que alguém depois não dissesse que pegaram um restinho de vinho e misturaram com água. Para que se soubesse. Minha sábia esposa me disse hoje que ele não queria deixar dúvidas do seu tremendo milagre naquela festa. E ele enche, os serviçais enchem os 6 potes e levam para Jesus. E Jesus disse: pegue um pouco desses potes e leve para o mestre de cerimônia, aquele que controla a festa. Leve para ele. E eles levam um pouquinho. E quando chega na mão do mestre, aquela água já não é água mais, é vinho. E eu fico pensando: é vinho? Por que vinho? Jesus, e aí a turma da Meropeia diz: ah, meu amigo, Jesus estava querendo ver o resto da bagaceira, porque eu vou dizer, viu? 6 potes, 600 litros de mer, né? É interessante, quando você vai pregar o evangelho para as pessoas, especialmente para o alcoólatra, é o primeiro milagre que ele se lembra. Mas Jesus não é milagre mesmo. Digo, só que, ô bebum, eu quero te dizer uma coisa, com todo respeito. A cultura da embriaguez era uma cultura greco-romana, onde tinham deuses do vinho, como Dionísio, por exemplo, Baco. De onde vem o quê? Os bacanais, me perdoem também a língua, as surubas. Mas na cultura judaica, Deus sempre ensinou sobre equilíbrio. Eu fui em Jerusalém, fui a Israel esse ano, e eu perguntei ao guia sobre o povo de Israel e o vinho. Gente, pasmem, a menor quantidade de alcoólatras per capita em um povo, em uma nação, é Israel. Na realidade, Jesus não estava ali deixando aquele vinho todo para a galera se esbaldar. Assim como, quando ele multiplicou os pães, a Bíblia diz que vários cestos sobraram de peixes e de pães. Jesus quer aqui ensinar um princípio para mim e para você. Receba em nome de Jesus. Ele nos diz: eu sou aquele que te abençoa
superabundantemente, além mesmo das suas necessidades e além mesmo das suas petições, porque eu sou aquele que realiza além do que você pede ou mesmo pensa. Há um transbordamento da graça de tal maneira, e olhar para aquilo produziu certamente nos discípulos. Aquele milagre foi secreto, porque Jesus disse a Maria: ainda não chegou a minha hora, não foi isso? Ele não quis se revelar a todos os convidados. Ele realiza o milagre na frente da mãe, dos serviçais e dos 4 ou 6 discípulos. Porque nem o noivo sabia. O mestre cerimônia ficou babando. Cara, o normal é colocar um vinho melhor no começo, e depois que a festa vai andando, dá um vinho mais fraquinho para o pessoal, porque o pessoal não vai estar notando muito, está na hora de ir embora. E você guardou o melhor para depois. Sabe o que é que eu vejo em tudo isso? É que Jesus nos abençoa além do que pedimos ou pensamos, e mais, eu vou dizer mais, o vinho que Ele tem para nós é melhor do que o vinho velho, o vinho que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que a gente achava que é bom. Se você deseja o bom, Jesus deseja o ótimo para você. Se você quer o mais ou menos, Ele quer o excelente. Se você quer qualquer coisa, Ele quer te abençoar como um filho, como uma filha que Ele ama, que cuida. Portanto, as bênçãos de Deus se acrescentam a cada dia na vida daqueles que creem. Ele cuida daqueles que têm um coração quebrantado. E Ele quer surpreender a nossa vida a cada dia e dizer: você achava que eu ia te dar só isso? Pois eu vou te dar muito mais, em razão da sua obediência, em razão da sua fé e em razão da sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Paulo fala sobre isso. Vamos abrir. São Paulo fala sobre esse amor tão grande, tão comprido, tão profundo, tão largo. Me faz lembrar daquela música: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro de um coração, se entrega ao Salvador. Paulo, essa música foi retirada de Efésios capítulo 3. Olha o que é que Paulo diz no verso 16. Vamos lá juntos? Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender o que, gente? Que o amor de... Compreender o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer este amor, o amor de Cristo, que excede o que, gente? Todo conhecimento, todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda o que? A plenitude de Deus. Eu só vou ter a plenitude completa de Deus quando eu entender o tamanho do amor dele por mim. Quando eu entender a dimensão desse amor. É o que Paulo está querendo dizer. Vocês precisam entender a largura, a profundidade, a altura. Vocês têm que entender esse amor para que sejam cheios da plenitude do Espírito. Aí ele diz, ó o verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Levanta a mão e diga assim: esse milagre me ensina que Ele nos abençoa além do que pedimos ou pensamos. Diga: Ele nos abençoa além do que pedimos ou pensamos. Agora traga para você: Ele me abençoa além do que eu peço e além do que eu penso, além do que eu peço, além do que eu penso, além do que eu peço e além do que eu penso. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente aprendeu que o primeiro milagre aponta para a ressurreição e é um arquétipo de todo o processo de milagres que Jesus vai realizar. A gente vê que a obediência é a porta que se abre para os milagres de Deus em nossa vida. Aprendemos que Jesus se importa profundamente comigo e com você.
e aprendemos que Ele nos abençoa além do que pedimos ou do que nós, o que, gente, pensamos. Eu não consegui dormir de ontem para hoje. Eu acho que isso aconteceu comigo, acho que umas 10 vezes só na minha vida toda, o que aconteceu nessa madrugada. Fui dormir por volta de 10 horas ontem, nas 10 horas, e não sei exatamente a partir de que horas, mas creio que a partir das 2:30, 3 horas da manhã, eu comecei a ter sonhos. Sonhos de muitas guerras. Guerras espirituais profundas, não guerras de arma química. Isso não é nada diante das armas espirituais. E eu não consegui dormir, e eu entrava em uma luta muito grande. Eu não via com quem eu estava lutando, mas era uma força muito forte. Eu tenho conversado com a liderança e a gente tem chegado à conclusão. Nós temos sido provados em todas as áreas. E não são demônios quaisquer. Se nós pedimos a Jesus 10% da cidade de João Pessoa, se a gente quer avançar muito mais do que o que a gente fez nesses 8 anos, e se esse ano é ano da transição, nós temos que cingir os nossos lombos. Porque grandes milagres são precedidos por grandes lutas. Grandes realizações de Deus são precedidas por grandes dores. Em toda a história das Escrituras é assim. Observe a vida de todos aqueles homens. José foi governador no Egito, mas sofreu como prisioneiro, sofreu falso testemunho. Daniel tornou-se governador na Babilônia, mas foi lançado na cova dos leões por adorar o Deus vivo. Abraão recebeu a promessa, mas teve que penar naquele dia fatídico em que Deus pede o seu próprio filho como sacrifício. O povo de Israel teve uma terra prometida, mas teve que passar 400 anos no Egito como escravos e mais 40 no deserto até chegar no grande dia. Jesus ressuscitou para nos dar a vida eterna, mas antes disso teve um calvário na vida dele. E essa luta era uma luta muito grande que a minha esposa me acordou, porque eu estava gritando. E aí nós fomos orar, isso era 4 da manhã, nós fomos orar, cobrir a igreja, pedir pela vida da igreja, pedir pela vida de vocês, pedir pela vida dos líderes, pedir pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos. E eu fui até o quarto de cada um, o quarto das meninas e o quarto do meu filho, e fui impor as mãos sobre a cabeça deles, para que Deus desse graça, autoridade, paciência, santidade e obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois de orar e de fazer tudo isso, eu consigo voltar a dormir, aspas, a sonhar de novo. Agora o sonho era diferente. E eu acho que esse sonho está totalmente relacionado com a mensagem de hoje e com pessoas que estão nesse lugar. Eu entrava em uma casa que parecia ser uma casa que eu conhecia desde a minha infância. Que no sonho era como se fosse na frente da casa que eu morei durante 18 anos com os meus pais, no bairro dos Estados. Mas essa casa, de fato, nunca existiu, mas no sonho ela parecia ser algo que eu conhecia. E eu entrava nessa casa como se fosse alugar aquela casa. Eu entrava como se eu fosse alugar aquela casa. Mas aquela casa, ela tinha um aspecto de presídio. As grades que a gente geralmente vê nas casas são grades finas, eram grades grossas. E o espaço entre elas era muito pequeno. A casa era toda escura, ela não tinha forro, era de telha. A casa estava totalmente depredada, acabada, suja. Eu dizia, Deus, por que eu estou aqui? Isso parece um presídio, isso parece um inferno na terra. E aí eu entrava na cozinha e via uma chaleira. Algo estava se esquentando naquela chaleira. Eu disse, quem está esquentando essa água? Em tese não era para ter ninguém nessa casa, ela está desocupada. E eu andar por um dos cômodos, ao passar pela porta eu vi pés de uma pessoa estendida no chão. Aquilo me assustou no próprio sonho e eu entrei no quarto e vi aquela pessoa deitada. E ela, com a minha entrada, ela acordou, cabelos grandes e totalmente descuidados. E eu disse, quem é você?
Ele disse: eu sou aquele que cuida dessa casa. Sou eu quem estou cuidando dessa casa. E eu perguntei: e essa casa não é alugada para ninguém? Ele aponta para os portões, que dava para ver de onde nós estávamos, e para as grades, e quem alugaria uma casa como essa? Eu fiquei pedindo discernimento ao Senhor. De fato, em sã consciência, ninguém alugaria aquela casa. Assim como, em sã consciência, ninguém mergulharia no abismo da desobediência, no abismo da separação com Deus. E Deus me fez entender nessa manhã, sem dormir a noite quase toda, antes de vir para cá eu fui orar, e Deus me fez entender: meu filho, essa casa é a casa de muita gente para quem você vai pregar hoje. Ela pode estar cheia de luzes, mas ela é escura. Ela pode ter muitos cômodos e muitas pessoas, mas ela está vazia. Ela pode aparentar ser bela, mas as pessoas que estão lá não estão bem. Aquele vigia, para mim, não representa nada mais, nada menos do que um demônio que muitas vezes tenta conduzir vidas e famílias inteiras. Eu disse: mas, Senhor, tu estás falando hoje de transformação de água em vinho. O que tem isso a ver com a mensagem? E o Espírito falou ao meu espírito e disse: meu filho, eu não sou apenas aquele que transforma água em vinho, eu sou aquele que transforma pessoas que estão presas em pessoas livres. Eu sou aquele que traz luz onde está escuro. Eu sou aquele que transforma a doença em cura, aquele que produz no meio do desespero a esperança. Eu sou aquele que no meio do conflito eu produzo a paz. Eu sou aquele que transforma o que os homens não podem transformar. Eu sou aquele que é capaz de realizar na vida das pessoas para quem você vai pregar, sem ter forças pessoais para tal, e dizer para elas que eu sou o mesmo Jesus de Caná da Galileia, e eu estou pronto para entrar na casa, na vida de cada um daqueles que vão ouvir a sua palavra nesse domingo, para fazer milagres, para destronar Satanás, para trazer cura, para trazer bálsamo, para trazer alegria, para trazer vida onde há morte, porque eu sou a vida, o caminho e a verdade. Aleluia! Receba de Jesus. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer libertar a sua alma, Ele quer libertar o seu ser.